Olá, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel. E nós estamos aqui mais uma vez para o quadro Você Não Acha Estranho Também? Na realidade, nós achamos muitas coisas estranhas. Eu tenho achado recentemente muita coisa estranha na igreja. Talvez eu tenha sempre visto as coisas estranhas, mas tenha tido coragem agora de dizer, ou tenha tido a oportunidade de dizer. Mas há muita coisa na igreja cristã que parece muito estranho. Você é cristão, você frequenta a igreja, você vai aos cultos com certa regularidade. Você não acha estranho que em um culto, em uma igreja que se chama pelo nome de Jesus Cristo, onde as pessoas dizem ser seguidoras de Jesus Cristo, às vezes em um culto o nome de Jesus às vezes nem é citado? Você não acha estranho que em algumas igrejas ditas cristãs, Jesus Cristo talvez não seja o assunto principal, mas muitos outros assuntos são prioridade e ele fica em segundo plano, em terceiro plano? As pessoas talvez saibam um pouco da sua história, um pouco, porque a maioria das pessoas ditas cristãs desconhecem completamente a história de Jesus Cristo. E não é estranho que numa igreja cristã Jesus não seja o personagem principal. Quem é a estrela na sua igreja? Quem chama a atenção? Na realidade, nós temos vivido um tempo onde os homens de Deus tomaram o lugar do Filho de Deus. Mas isso é estranho até que conheçamos as Escrituras. Porque a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo de número 24, no verso de número 11, que nos últimos dias levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Eu chamo a sua atenção para o fato da Bíblia dizer levantar-se-ão. Eles se levantarão, eles buscarão projetar-se, eles se apresentarão. Não é o Senhor quem os colocará, mas eles mesmos são agentes de si mesmos e fazem sua autodivulgação. Eles se levantam. Levantar-se-ão falsos profetas. E diz a palavra de Deus, enganarão a muitos. É estranho também observar que pessoas que se dizem cristãs não se importam. Na realidade, se o homem de Deus estiver lá, tudo está resolvido. Mas isso não é estranho. A palavra do Senhor refere-se a isso com uma repreensão. E no capítulo de número 2, no verso de número 2 de Malaquias, o Senhor faz uma repreensão direta aos sacerdotes concernente a este comportamento de colocar o Senhor em segundo plano. E o Senhor então diz: se vocês não ouvirem a minha voz e não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E o Senhor completa dizendo: já as tenho amaldiçoado, porque vocês não propõem dar honra ao meu nome, diz o Senhor. E o profeta Malaquias disse isso muito antes de conhecer as nossas igrejas. Porque se ele estivesse nas nossas igrejas, isso seria dito como se ele estivesse assistindo a um dos nossos cultos. O estranho é ver que as pessoas não acham estranho que Jesus não seja citado e que muitos assuntos estejam em prioridade nos púlpitos, como por exemplo, conselhos de economia, ensinar a ser um bom investidor ou um gestor de pessoas e negócios, ensinar sobre inteligência emocional ou ensinar sobre sabedoria espiritual, ou às vezes ensinar sobre um bom comportamento litúrgico, ou às vezes doutrinas da igreja local. Em todas essas coisas que parecem ser cristãs,
Jesus Cristo fica em segundo plano. Na realidade é estranho, porque a igreja é de Jesus e ele deveria ser o ator principal e não o assunto colocado em terceiro ou quarto plano. Mas isso é estranho até encontrarmos Apocalipse, no capítulo de número 3, onde o Senhor fala da igreja de Laodiceia, e no verso de número 20, o Senhor então chama a atenção da igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou à porta e bato. E agora o Senhor vai fazer um link com a palavra que ele deu aos sacerdotes muito tempo antes, por intermédio do profeta Malaquias. Ele diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei contigo. Mas não é estranho, o Senhor está dizendo a uma igreja: eu estou à porta e bato? Como eu disse, na realidade, os homens de Deus tomaram o lugar do Filho de Deus. Eu quero dizer para você, então, não estranhe, porque a palavra do Senhor dita em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, é um apontamento para a igreja do fim. Então, se a igreja deixa Jesus do lado de fora, é porque estamos vivendo o fim. Então, a igreja do fim, ela é mais ou menos assim. Uma igreja cheia de clichês. Uma igreja onde os crentes são cheios de frases prontas e bonitas que aprenderam de algum pregador. Ou conhecem algumas frases de camiseta que usam em retiros, em congressos, e usam com imponência e andam de peito estufado, como se pudessem dizer: eu vivo tudo que essa frase da camiseta diz. A igreja do fim é mais ou menos a igreja que conhece os clichês, conhece as frases das camisetas ou as frases belas dos pregadores, mas não conhecem nada da Bíblia. E porque não conhecem nada da Bíblia, serão a igreja que vai ser surpreendida na volta do Senhor Jesus. A igreja do fim é uma igreja que olha tanto para o homem que não tem capacidade nenhuma para ver Deus. É uma igreja que observa tanto o homem que não tem a menor noção de discernimento se Deus está presente ou não. A igreja do fim é uma igreja onde os homens de Deus colocam os holofotes sobre eles, porque assim distraem o olhar das suas ovelhas, porque quem está do outro lado e que quer ser atendido e que bate a porta tem luz própria. Ele é a luz do mundo. Os líderes da igreja dos últimos dias fazem de tudo para colocar os holofotes neles mesmos, porque assim distraem o povo para não ver a luz de Cristo. Então eu digo a você, não estranhe. Aceite o fato de que você está na igreja dos últimos dias. Se você está numa igreja onde Jesus é o coadjuvante e não o ator principal, se você está numa igreja cheia de clichês, que está carregada de frases prontas, decoradas, se você está numa igreja que valoriza o arrepio na carne mais do que o entendimento do Espírito, se você está numa igreja que não te prepara para o céu, mas que enche você de motivação para viver bem nessa terra, se você está numa igreja onde o Evangelho recebe um complemento, Evangelho da prosperidade, Evangelho da vitória, Evangelho da cura. Se você está numa igreja onde o homem de Deus tomou o lugar de honra do Filho de Deus, então eu digo para você, não é para se preocupar, é para sair daí, é para deixar este lugar, é para buscar uma igreja verdadeira, porque você está em uma falsa igreja. Porque a grande questão aqui não é que Jesus é uma boa alternativa, a questão aqui é que Jesus é a única alternativa. Então, se você está numa igreja
onde Jesus está do lado de fora, você não está sendo preparado para o céu, então eu te dou um conselho: saia dessa igreja, porque essa não é a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, Ele está num trono, reina, governa, é o assunto principal. Na igreja de Cristo, as pessoas estão sendo preparadas para viver no céu, para abandonar o pecado, para deixar e se arrepender dos seus maus caminhos. Na igreja de Cristo, as pessoas estão sendo repreendidas pelos seus atos errados, estão sendo repreendidas a levar uma vida de santidade, porque para morar no céu tem que se parecer com o céu. Na igreja de Cristo, Jesus não está à porta e bate. Jesus está no trono, dentro da igreja e reina. Na igreja de Cristo, não cabe espaço para dividir o trono. Ele é rei e não há outro rei. Se você está numa igreja que não te prepara para o céu, você não está numa igreja cristã. Tome cuidado.